ministério. Depois que terminou a palavra, veio um irmão ali e disse: irmão, tem um telefonema urgente para você. Eu falei: mas irmão, agora eu não posso, eu estou presidindo. Pede para deixar o número, eu ligo depois. Não, irmão, a pessoa está falando que tem que ser agora. Então eu pedi para um irmão ficar no meu lugar e eu fui lá atender o telefone. E era um aviso da Itália que Deus tinha recolhido a irmã Silvana numa terrível tragédia. Naquele momento, irmãos, eu chorei porque no mês de outubro eu estive na casa desta família, almocei com eles, ali em Belvedere Marítimo. Então o Senhor falou no meu coração: você vai para lá o mais rápido possível. Porque Belvedere Marítimo, irmãos, é uma cidade no sul da Itália, já na Calábria, um lugar, irmãos, maravilhoso, que nunca teve ocorrência assim. O povo vive tranquilo. Eu até dizia para minha esposa: se um dia eu puder mudar, eu vou para Belvedere Marítimo. Porque lá é um lugar tranquilo, deixa-se o carro aberto, a casa aberta, ninguém mexe. Porém, irmãos, no mesmo domingo, eu voltando no aeroporto já, Deus preparou, comprei a passagem. No dia seguinte, só troquei a bagagem e viajei para Belvedere Marítimo. Uma viagem que era para fazer em 15 horas, 16, demorou mais de 20 horas. Chegando lá, fomos direto à casa do viúvo, do caro irmão Giovanni, que era esposo da irmã Silvana. Esta irmã Silvana era brasileira e casou com este irmão italiano. Viviam muito bem, tiveram 2 filhinhos. Ela nova ainda, com 33 anos de idade. E ele também é novo. E ele faz parte da família que o pai é ancião e 2 irmãos dele também são anciães e ele é um operador. Então atingiu muito a família dos irmãos do ministério lá, porque chegando lá, irmão, nós nem conversamos, a família estava toda reunida e nós fomos orar. E pela graça de Deus, o Senhor pôs paz nos corações, nos ajudou naquela oração. Depois eles me contaram que a irmã Silvana, no sábado, ela era organista. No domingo de manhã, ela ia tocar numa igrejinha que Deus preparou agora, num lugar chamado São Giovanni in Fiore, onde tem um grupo que Deus está fazendo uma obra lá. E elas levam o tecladinho e tocam lá, sempre Deus prepara uma irmã organista. E ela no sábado à noite, devido já está muito frio na Itália, irmãos, esse lugar que ela ia tocar já está 2 graus abaixo de zero. Ela falou com o esposo: eu vou comprar umas meias mais grossas, porque está muito frio. E ele foi para a reunião do ministério. Isso era 7 horas. Ele voltou às 11 horas. E não encontrou a irmã Silvana. Os filhos estavam na casa de uma vizinha, que sempre olha as crianças. E ele não encontrou, procurou a família, não achou. Reuniu lá os irmãos e foram para a delegacia. Chegando lá, com poucas investigações, foi falado para eles que o carro já tinha sido encontrado explodido. E com a irmã Silvana dentro. E foi uma tragédia, irmão, terrível. Ela morreu de uma forma terrível, sobrou poucos pedaços do corpo. E tanto é que nem foi sepultada ainda, isso foi em dezembro. Amanhã que vai ser o funeral, o serviço divino, o funeral. Então Deus preparou de ficar 11 dias lá com eles. Porque o ministério não tinha nem condição de atender culto, estavam todos abatidos,
a Irmandade apavorada, a cidade de Belvedere Marítimo apavorada pelo fato que aconteceu, porque a explosão foi com gasolina em cima do carro. Nunca aconteceu um fato desse. Eu estive com eles em todos os momentos lá. Mas o que eu quero contar para a Irmandade é que a Irmandade, uma parte, estava muito abatida e dizia: por que Deus deixou acontecer isso? Ela não clamou a Deus, ela não gritou para o Senhor. Por que o Senhor deixou acontecer? Uma santa de Deus. E na noite o Senhor mandou uma palavra, irmãos, que eu quero dividir um pouquinho com esta Irmandade, porque nós achamos muito importante o caminho que Deus tomou para dar algumas explicações que o homem comum não compreende, mas o espiritual compreende. Então o Senhor mandava uma palavra que dizia: nós somos vasos de terra. Cada um de nós que serve a Deus é um vaso de terra, de barro na mão de Deus. Esse nosso corpo pertence à terra, mas Deus colocou dentro deste corpo uma grande excelência. Colocou dentro do nosso corpo, que é um vaso de terra, uma glória e o direito da vida eterna no céu. Então dizia o Senhor: antes que o vaso se rompa, antes que o vaso quebre, Deus leva o que é dele para a glória. Então o Senhor dizia que antes que a serva de Deus sofresse, o Senhor já tinha tirado a excelência que estava dentro dela e levou para a glória, e restou a terra, que volta para a terra. Jesus não falou nada da morte de João Batista, não deu nenhuma explicação sobre a morte. Apenas ele disse: dos nascidos de mulher, não teve ninguém maior do que João Batista. Enalteceu a vida dele, não a morte. Explicou sobre a vida. Porque, irmãos, este corpo aqui é terra. Deus vai manter até chegar a hora da partida. Na hora da partida não importa como que ele vai. O importante é que o que está dentro vai para a glória eterna. Tivemos um culto, irmãos, no domingo. A igrejinha estava cheia. Lá tem 200 italianos naquela igreja. Uma igrejinha tipo das nossas aqui, com galeria. Quando terminou o culto, veio um recado de dois padres da cidade e do prefeito, que eles queriam fazer uma solidariedade com o povo da congregação, porque a cidade toda estava revoltada com o acontecimento e muito angustiada. E eles queriam vir na segunda-feira, cujo dia nós não temos culto lá. Mas reunindo com os anciães, nós pensamos, eles virão num grupo, a gente pensava umas 100 pessoas, e nós não podemos virar as costas para eles. Eles querem fazer uma solidariedade e vamos convidar a Irmandade para vir amanhã, e quando eles chegarem às 7h30 nós já vamos estar aqui na igreja. E isso aconteceu, irmão. Eles vieram, só que não eram 100 pessoas, eram 1.500 pessoas. Na frente vinha 2 padres, vinha o prefeito, o povo da alta sociedade, engenheiros, médicos, diretores de escola, inclusive os policiais que estão fazendo a investigação desse caso. Bem, nós achávamos que íamos encontrá-los ali na porta da igreja, eles iam falar alguma coisa e iriam embora. E nós saímos toda, a Irmandade saiu da igreja,
e nós encontramos com eles ali na porta da igreja, uma multidão. Depois que uma senhora no meio deles leu um salmo, o padre disse assim: agora nós queremos entrar na vossa igreja, queremos uma oração. Irmãos, explicamos para eles que todo o movimento dentro da nossa igreja seria feito por nós. E eles ficaram muito felizes, aceitaram. Metade do povo entrou na igreja, eu creio que não chegou metade, o restante ficou rodeando a igreja, em volta da igreja. Foi uma superlotação. Eles sentaram no primeiro banco, nós cantamos um hino, depois fomos à oração, todo aquele povo ajoelhou na presença de Deus. Deus deu a oração e mandou a palavra em 52 de Isaías e 53, onde fala da aparição, as dores e a glória do Messias. Querida irmandade, aquele povo chorava na presença de Deus. Então, os padres, prefeito, aquele povo todo recebeu, ficaram maravilhados com a obra de Deus. No dia seguinte a gente encontrava eles na rua, eles diziam: nós queríamos já há muito tempo entrar na vossa igreja, nunca tivemos coragem. Então, o que consola o nosso coração, que na partida da irmã Silvana, de uma maneira trágica para o seu corpo, mas uma grande glória para a sua alma, a cidade de Belvedere Marítimo recebeu o testemunho dessa graça. Então, estamos muito contentes. Hoje me ligaram dizendo que o corpo, o que restou do corpo, alguns pedaços, será sepultado amanhã. Peço oração para a irmandade deles lá, que a luta é grande, a angústia é grande, mas a obra de Deus está sendo propagada. Jesus, o Filho de Deus, exaltado, glória ao nome do Senhor, mesmo na hora de uma grande dor. Assim o Senhor nos guardou na viagem, e estamos no Ceará, lá na Itália. Agora, no mês que vem, viajarei para o Ceará outra vez, Fortaleza, Juazeiro do Norte. E onde o Senhor me deu a graça de congregar, onde Deus nos mandar, eu trago e levarei saudações com a santa paz de Deus. Amém. Peço para a irmandade orar por nós. A missão é muito mais difícil do que parece, irmãos. A nossa missão é mostrar para a igreja e para o povo que, porque muitos pensam, até a gente fala para as crianças, que Deus é aquele velhinho bonzinho que aceita tudo, que tudo está bom. Não, Deus é um ser grande, enche o céu e a terra e faz coisa que a imaginação humana não chega a entender. Mas Deus está preparando a sua igreja, irmão. Tenham certeza, querida irmandade, sem menosprezar ninguém, não existe lugar na terra que um povo está mais bem doutrinado e ensinado que este povo. Por isso diz a palavra: quem muito é dado, muito é requerido. É por isso que até o mundo exige que nós andemos dentro da doutrina, e quando a gente sai fora, eles criticam e dizem: mas você não é crente, você não serve a Deus. Então, porque a luz que brilha aqui, irmãos, ela é muito forte, é Jesus brilhando entre nós. Dou graças a Deus por tudo, Deus seja louvado.